Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído. Aqui tem muita história boa para contar, história leve, muito interessante. A nossa convidada de hoje é Elaine de Souza. Ela faz um trabalho muito bonito ali na parte da comunicação da FAMESP. Ainda é escritora, tem história boa para contar para nós. Ela também faz um trabalho voluntário em uma casa de umbanda. Vamos conversar com ela então agora. Elaine, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui nessa casa, que eu conheço há tanto tempo, com profissionais tão importantes para a nossa região, né? Muito obrigada. Costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigas e fica muito à vontade para contar a sua história, né? Que é uma trajetória aí de uma longa data na área da comunicação e também, né, como escritora agora, tem o primeiro livro que foi escrito, já foi esgotado, tem muita coisa interessante para contar para a gente. Antes, né, de entrar na sua história profissional, eu gostaria de saber quem que é Elaine de Souza, desde a menina até a adolescente, a mulher. Depois vamos chegar na profissional. Olha, essa é a pergunta de milhões, né? Não sobre quem sou eu, mas quem somos nós. Eu tenho pensado sempre bastante nesse tipo de pergunta, principalmente nos encontros, bate-papos, palestras com grupos de pessoas. E todo mundo, quando vai se apresentar, se recorta, né? E volta para uma característica laboral. Então, quem sou eu? Sou jornalista, eu sou formada em Linguagem, Cultura e Mídia pela Unesp, eu sou cria da Unesp, sou escritora, mas eu sou mais que isso, né? Então, eu já começo com essa reflexão. Quando a gente vai se apresentar, é interessante que a gente pare um pouquinho e pense quem eu sou, né? É claro que se você está num grupo, numa palestra, por exemplo, num encontro, e você não dá suas credenciais, você corre o risco do olhar alheio, de julgamento, de subjulgamento, porque as pessoas não sabem quem é você. E aí tem uma coisa que é terrível, que é a suposição. Então, se você não fala, elas começam a supor, né? Bom, então, dito isso, a Elaine hoje é uma pessoa, é um ser integrado. Eu busco ser corpo, mente, espírito, né? Uma pessoa que busca um equilíbrio e que busca especialmente consciência. Então, em tudo que eu faço, eu tenho tentado, é difícil, não é fácil, é um caminho árduo, a gente tem que fazer muitas escolhas, mas quem eu sou hoje, com quase 30 anos de profissão, né? Agora, no mês de julho, eu completo 26 anos de carteira assinada como jornalista, assessora de imprensa. Mas essa consolidação de carreira me incomoda um pouco pensar nisso, porque eu acho que tudo que é consolidado não cabe mais nada. Tá cheio, né? O copo tá cheio. E se tá cheio, não cabe mais nada. Então, eu sou uma pessoa em construção, né? Eu busco ser fluida, entender o que está acontecendo, onde eu estou, o que está acontecendo. Eu ouço muitos colegas de imprensa chateados com toda essa tecnologia, com todas as mudanças, com tudo que já aconteceu. E olha que eu nasci em 1976. Eu já vi bastante coisa. Eu vi a ficha telefônica, né? Então, tem vários memes a respeito disso. Então, não nos resta outra coisa senão buscar essa construção, né? E se adaptar, e aceitar o presente, estar presente. Eu nasci em Embu das Artes. Aliás, eu nasci na capital paulista, mas cresci em Embu, né? Eu nasci num hospital que já nem existe mais na Travessa da Paulista. Os meus pais eram hippies naquela época, moravam num sítio em Embu das Artes. E um pouco depois eles se mudaram para um bairro urbano de Embu. E eu vivi lá até os meus 20 anos, 20 para 21. Foi quando eu vim para Bauru para fazer o Unesp e fazer jornalismo. Eu vim sozinha, como a grande maioria dos universitários que colorem a nossa cidade, que para mim Bauru é minha cidade, então eu adotei Bauru desde então.
Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, eu não precisava correr atrás dos ônibus, eu não enfrentava trânsito, não enfrentava enchente, tantas outras coisas que eu enfrentei em São Paulo. E eu não quis voltar mais, então eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, né? Então, a Elaine é uma mulher de 49 anos, que busca consciência, que está o tempo todo em construção em tudo o que eu faço. Eu dou 2, 3 passos para trás e olho, procuro ver o cenário, onde é que eu estou, como eu posso contribuir, e se eu não posso contribuir, eu me recolho. Mas isso é um aprendizado. Depois dos 40, foi mais fácil. Muito bom te ouvir, realmente já é um aprendizado com as suas falas aqui, inclusive para mim, espero que para você também. Entrando um pouquinho nessa questão sua profissional, né? Você se forma na Unesp como jornalista e aí depois também vai para a área profissional e hoje, inclusive, atua na FAMESP. Esclarece para nós a importância da FAMESP e o que é aqui na cidade. Essa parte da comunicação também, essa representatividade sua, como que funciona? Eu vou só contextualizar, né? Eu cheguei na FAMESP em 2013. Então, entre 99 e agosto de 2013, a primeira fase assim, da minha carreira, minha grande escola, foi no Centrinho, né? O hospital da USP, na época do tio Gastão, né? Então, ali eu já comecei a trabalhar com jornalismo e saúde. Então, eu tinha ali 13 anos de experiência acumulada, né? Em jornalismo e saúde. Então, em 2013, surgiu essa vaga de assessoria de comunicação da FAMESP, porque a FAMESP estava chegando em Bauru numa outra situação, como uma organização social de saúde, que ela é qualificada desde 2011. Em 2012, ela assumiu a gestão do hospital de base e a gestão direta do Hospital Estadual de Bauru, que até então era uma interveniência, quem fazia essa gestão era a Faculdade de Medicina de Botucatu. E os dirigentes da FAMESP visualizaram a necessidade de se criar uma comunicação que pudesse atuar em todas as unidades que eles faziam a gestão, né? Então, eles começaram em junho de 2012 da Maternidade Santa Isabel, em janeiro de 2013 o Hospital de Base, já tinha o AME Bauru desde 2010, então era uma estrutura grande. Eu fiquei muito assustada quando eu cheguei lá, porque eu saía de um centro de excelência, que já tinha um selo da USP, que era muito respeitado, que não vivia nenhum tipo de crise. Eu conduzia matérias nacionais toda semana e positivas, com histórias. E isso também vale dizer, né? Porque Bauru me presenteou podendo conhecer pessoas do Brasil inteiro. Talvez se eu tivesse feito minha carreira em São Paulo, eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer tantas pessoas como eu tive em Bauru, né? E a FAMESP, ela veio com essa proposta de criar essa comunicação, mas a FAMESP gerenciava hospitais estaduais, né? O SUS. O SUS é uma vitrine. Infelizmente, né, para o bem e para o mal, né, o SUS ele está em evidência o tempo todo. Eu sou fã desse sistema, é um sistema que não se encontra em nenhum outro país, no formato que ele tem essa característica de ser universal, ele não é feito só para pessoas que não têm condições financeiras, ele é para todos nós, para o brasileiro, né? Mas ainda falta essa compreensão. Então, na primeira semana eles me deram um celular, que era um radinho ainda, lá em setembro de 2013, e eu tinha a missão de fazer assessoria do AME Bauru, do Hospital de Base, do Estadual, da Maternidade Santa Isabel e do Hospital Manuel de Abreu. Eram 5 unidades. Depois disso, os meses foram passando e foram surgindo outras unidades, porque a FAMESP ela vem se especializando como uma gestora de saúde. Então, essa qualificação que ela tem de organização social de saúde permite que ela faça parcerias com o governo do estado de São Paulo, por exemplo, para fazer a gestão dos hospitais. Isso facilita muita coisa. É desafiador para a FAMESP, mas os gestores, e eu devo a eles, né, toda a confiança que depositaram na assessoria de comunicação, e nós pudemos iniciar um trabalho.
né? Então, naquele primeiro momento, nós fizemos contato com toda a imprensa para avisar que agora tinha uma assessoria de todas as unidades, né? Porque no começo era só de um hospital, só do estadual. E as coisas foram caminhando e crescendo. Hoje nós temos uma equipe, vocês já entrevistaram aqui em outra ocasião o Reginaldo, que faz parte da equipe, a Natália Sforcin, também uma jornalista que já trabalhava na área da saúde, de forma administrativa, e migrou, né, ela se formando, ela foi compor essa assessoria. Depois ela saiu, passou por agências, que isso também é muito importante para o jornalista, né, ter outras experiências. E dentro da saúde, o nosso papel é levar informação de qualidade, é fazer essa mediação de entrevistas. Os hospitais são acionados a todo o tempo, seja para saber o estado de saúde de um paciente, seja para entender por que está demorando para fazer uma cirurgia. Então, são muitos casos e nós fazemos tudo isso de maneira integrada com a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde. Então, eles ficam em São Paulo e nós ficamos aqui. Então, a gente faz as apurações, faz toda essa mediação e as respostas finais saem pela assessoria de imprensa da Secretaria do Estado, porque, afinal, as unidades são do Estado. Então, a FAMESP, ela está como gestor, né? Ela é responsável por contratar os trabalhadores. Hoje, de fato, ela é uma grande contratante na cidade de Bauru, tem mais de 6 mil funcionários ao todo. E ela vem implantando protocolos de qualidade, porque, por exemplo, o Hospital de Base, na época, ele estava falido, né? Eu não sei quem acompanhou, já faz muito tempo, mas era um hospital gerido pela Associação Hospitalar, que teve toda uma situação com a Justiça, enfim, e a FAMESP assumiu, a pedido da Secretaria, né? Assumiu, inclusive, os trabalhadores que estavam ali. Mas ela teve que fazer tudo, desde reforma física a criar protocolos. Por exemplo, um jornalista que queria o estado de saúde de um paciente que passou por um acidente, foi internado no hospital, ligava diretamente no centro cirúrgico para saber a informação. Então, não tinha um protocolo, um respeito ao paciente, ao sigilo médico. O meu estado de saúde interessa, num primeiro momento, a mim. Até para contar para minha mãe, precisa ter minha autorização, né? Porque é uma questão pessoal. Então, a gente foi olhando, junto com os gestores, eles levando as demandas, o que precisava ser feito, e a gente foi ajudando dentro do que era possível. E aí, o papel do assessor, dentro de uma estrutura de saúde como essa, tem 3 características que eu acho que é importante, que é ter um olhar sistêmico, respeitar a história, ver o que tinha antes. Porque, às vezes, na empolgação, principalmente jornalista muito empolgado, ele quer chegar e fazer, eu tenho uma novidade, mas eu tenho que pensar o que foi feito antes. Isso é respeito à história. Até para fazer melhor, até, para fazer uma revisão, preciso saber o que foi feito. E a ação consciente. Então, eu já ministrei algumas aulas de assessoria de imprensa, eu gosto dessa área de ensino também, então eu falo que é o fator VRA. Visão sistêmica, respeito à história e a ação consciente, né? VRA, fator VRA. E isso serve para a nossa vida, né? Porque as pessoas reclamam de tem muito ruído, a comunicação não está fluindo, eu não consigo me expressar, os casais brigam, já tem aí comunicação não violenta, né? Para dar ensinamentos a respeito disso. Uhum. Mas são 3 elementos que, se a gente levar para a vida e mesmo para o cenário de trabalho, a gente ajuda a reduzir ruídos. Muito importante. Até antes de irmos para o nosso intervalo, eu gostaria que você respondesse o que mais te marcou ao longo da sua trajetória, né, inclusive na FAMESP. Lembra de algum episódio que realmente você fala assim, isso aqui eu quero compartilhar porque é importante. Tudo que você traz aqui para nós realmente é para refletir, né? Mas sempre tem algo
né, na profissão, que você lembra, fala, esse aqui foi um ponto importante que aconteceu, ainda mais na área da saúde pública, né, na Sim. parte da comunicação? Eu acho que o que primeiramente me marcou foi lá atrás, foi lá no Centrim, porque ali eu era recém-formada, eu era uma foca. Em jornalismo a gente fala assim, né, foca, recém-formado. E eu estava como num parque de diversões, porque os diretores me deram carta branca para, junto com outros profissionais, criarmos um setor de comunicação. Só que o público era um público muito específico. Crianças sindrômicas, crianças nascidas com fissuras lábio-palatinas e com deficiências auditivas, com síndromes relacionadas a isso. E teve um caso que me marcou muito, porque eu fazia um jornal interno, chamado Em Foco, um jornal que era feito com muito esmero por toda a nossa equipe, ilustrado e tudo mais. E eu fui fazer uma entrevista com uma mãe, e ela estava desolada, porque a filha dela, ela não sabia, poderia ser uma questão de horas, que a filha dela morreria. Ela tinha uma síndrome muito séria, que afetava coração, afetava outros órgãos e tudo. Eu fui para casa, eu acho que eu fiquei uma semana sem conseguir comer direito. Eu só pensava naquilo, sabe? Então foi muito difícil. Então essa foi uma situação que me marcou. Depois de meses eu voltei no ambulatório, que nós circulávamos muito no ambulatório, e encontrei aquela mãe e a menina correndo pelo ambulatório. Então, assim, não aconteceu. Ela sobreviveu, né? Mas aquilo, as deficiências que ela tinha, e a gente a gente sempre trabalha com esse conceito da estética, a gente não dá o devido valor de ter um céu da boca completo, né? A boca fechadinha, a gente consegue mastigar, consegue engolir, a gente não dá o valor para isso. E ali, muito jovem, eu tive esse impacto, né? Então foi meu primeiro impacto. E já na FAMESP, eu acho que a situação mais marcante foi durante a pandemia de Covid. Nós vivemos isso lá dentro, né? É muito recente, é estranho até falar, porque me parece que tá todo mundo já vivendo como se isso não tivesse acontecido. Muita gente já parece ter esquecido. E eu acredito que essas experiências, elas têm que realmente nos transformar. Porque se a gente não aproveitar, aí é que está a diferença que eu falava na minha apresentação, de coisas consolidadas que pesam, porque o consolidado pesa, né? Então, se você tomar a experiência apenas para ficar ressaltando os teus títulos, as tuas credenciais, isso vira um peso. Agora, se você tem essa experiência e traz ela para a tua vida, como eu vou olhar a vida? O que eu vou valorizar? Vou valorizar um abraço? Eu vou valorizar a possibilidade de circular livremente pelas ruas? Porque nós fomos privados dessas coisas, né? Então, ali, eu vi médicos precisando dormir, arrumar lugares para dormir, algum dormindo em hotel, né? E que bom que tinha dinheiro para pagar um hotel, né? Porque isso não aconteceu com todo mundo, mas muito sofrimento, né? Porque não podia voltar para casa, não podia ver a família, famílias deixando o seu ente ali e depois não tinha mais acesso. Depois o hospital conseguiu implantar as visitas virtuais, e aquilo foi um bálsamo para o coração das pessoas, de conseguir ver quem estava ali, né, através do tablet. Então, mas quando a psicóloga tirava aquela máscara, ela estava com o rosto todo marcado. E a gente foi acompanhando os bastidores disso. Foi um momento muito difícil, né, para todos nós. E você trouxe uma fala aqui muito importante. E estamos vivendo como se nada tivesse acontecido, uma grande maioria, pelo menos. Aquela questão da humanização parece que está, ou se perdeu aí no meio do caminho, de um tempo tão curto. Nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos entrar numa outra uma outra particularidade da sua vida, né, que é na questão da escrita, onde você expressa também, tá? Nós voltamos já. Tá legal. E você, continue com a gente, nós voltamos já. Até mais.
Voltamos com Conversa Diária, conversando com essa jornalista, escritora e poetisa, Elaine de Souza, que traz muitas informações para a gente aqui refletir, inclusive, hein? Vamos entrar então agora na área da poesia. Você se lembra do primeiro livro que você escreveu e por quê? Eu me lembro, sim. A primeira antologia poética que eu participei, né, houve uma seleção em Bauru e eu tinha um texto que eu tinha escrito já há algum tempo, tinha engavetado, resolvi recuperar esse texto e mandei, e é resultado desse livro aqui, O Vazio Não Está Nem Quando é Silêncio. É um livro escrito por 21 mulheres, né? E a minha participação, na verdade, a minha inspiração, né, para fazer esse conto, vem de uma gravidez que eu tive, incompatível com a vida, uma gravidez na trompa. Foi um susto, eu não estava esperando, né? Na minha história não tem a maternidade, eu fui um pouquinho mãe das minhas irmãs, depois já colocamos os pingos nos is, porque, né, não dá para fazer essas trocas, isso traz muito prejuízo. Mas como os meus pais se separaram muito cedo, com 15 anos eu cuidei delas, né? E depois eu não queria mais ter filho, foi uma opção. Mas em 2016 aconteceu. E em 4 dias eu fiz vários ultrassons, foram 4 ultrassons, eu estava sangrando, foi uma situação muito traumática e eu precisei passar por uma cesárea aberta para salvar minha vida, né? E você lê pra essa gente? Experiência, eu vou ler um trechinho. Já pedir para você. Eu queria focar, porque fala-se muito de humanização, né? Inclusive quando a gente estava falando dos hospitais, esse é um foco do trabalho da FAMESP, né? Da humanização. Mas humanização é uma coisa. E aí eu vou ler um trechinho que vocês vão entender. Durante essa internação, quando eu tive, eu fui encaminhada para uma unidade obstétrica. Não tiveram cuidado de me colocar numa outra ala. Então ali era chorinhos de crianças, festas, pessoas chegando com flores, com plaquinhas, né? E chega uma funcionária no quarto, né? E me aborda. Mãezinha, ela estava com o meu prontuário em mãos. Mãezinha, o que você prefere para o almoço? Filé de frango cebolado com legumes no vapor ou bife? E no jantar? Carne com polenta ou molho ou abobrinha recheada com carne moída? Meu pensamento voa. Se ela trabalha ali, se está com meu prontuário em mãos, como pode me chamar de mãezinha? Como? Sinto angústia e ideias entrecortadas gritam mudas em mim. Por quantos tipos de abalos psicológicos uma mulher pode ser submetida em seus diversos papéis sociais? Como eu, que nunca quis engravidar, vim parar nessa cama? Como ela, uma mulher, pode acreditar que diminutivos carinhosos trazem conforto a todas as internadas? Chamam isso de humanização? Penso na fenda aberta em meu corpo, no atestado médico e nas sapatilhas pretas que em breve me levarão para casa. E de olhar atravessado, respondo, frango. E no jantar? Abobrinha recheada. Obrigada. Olha, eu confesso que aquele arrepio na espinha e o coração realmente aperta com esse poema no que você menciona. Aqui, e ele não para somente aí, depois você vem com outros poemas, é isso? Ele é o começo. Ele abre portas para mim para uma linguagem mais poética, né? Aqui ainda é um conto. É um conto de 4 ou 5 páginas. Depois eu entro num processo de um autoconhecimento, de me reencontrar com coisas que eu já gostava lá atrás, né? Porque a saúde me arrastou mesmo, né? Então, meu ganha-pão, meu trabalho principal é jornalismo e saúde. Mas eu sempre tive muita atração pela linguagem do jornalismo literário, por exemplo. Fiz muitos cursos nessa área, né? E aí, esse conto de 5 páginas angustiadas, ele se transforma num poema de uma pagininha, né? E aí já é uma outra coisa, aí é poesia mesmo. Ele chama um poema etópico. Olhares complacentes e solidários. Entra o anestesista. Alguma doença? Não, nenhuma. Diabetes, pressão alta? Não. Olhos fecham, abrem, fecham.
Num estado de percepção paralelo, estou e não estou. Ouço tudo, entendo, vejo, mas não reajo. O som vem de longe, tudo parece um eco, eco, eco. O pano esterilizado delimita a área da intervenção. Não vejo mais nada além do azul. Vamos mostrar a peça ao marido, mas temos de limpar antes. Balbucio frases, meu corpo, meu corpo, meu cor, meu. Descanse agora, depois conversamos. Um dia os 7 se passam, tanto faz. Calço minhas sapatilhas pretas e levo minhas fendas para casa. Foi esse livro que se esgotou? Esse livro foi o primeiro. Primeiro lançamento e esgotou. Isso. Eu Realmente fiz tocante. uma tiragem pequena, né? Uma tiragem de 100 exemplares. Não tinha essa pretensão, eu só precisava pôr esse livro no mundo, porque foi uma travessia, né? Foi uma travessia. Eu realmente me aventurei numa linguagem diferente, inclusive mesmo poeticamente ele foge um pouco dos padrões, é uma prosa poética, mas foi uma abertura mesmo, né? Uma fenda. E a capa é um livro que eu me aventurei muito, porque eu fiz com o pessoal do Acre, né? O editor é de lá, e essa capa foi desenhada, aqui. Essa capa foi desenhada por um acreano, né? E ela, de alguma forma aqui, esse embrião está por aqui, né? Então é uma travessia para eu superar essas fendas, né? Mas também é um convite a gente andar mais às cegas. As pessoas querem muita certeza hoje, né? Exatamente. E eu quero até já puxar um gancho na questão da espiritualidade, porque assim, você vem, né, de uma trajetória profissional consolidada, tem essa questão que você trouxe agora para nós, né, com poemas, com a sua vida, né, particular, porque não é fácil também, né, trazer essa expressão. A espiritualidade também acaba sendo algo importante para você. Sim. E já puxa o gancho, o porquê você hoje realiza um trabalho também, né, com uma casa de Umbanda. A espiritualidade, ela me ancorou. Né? Então, eu atravessei muitas mortes, né? O livro também traz lutos. As minhas temáticas são o tempo, os lutos, né? A morte e a própria escrita. Porque a escrita ela tem um poder muito curativo. Então, e não é essa cura, porque eu também não acredito. Não é essa cura, todo mundo sai curado. Eu acho que quando a gente estiver totalmente curado, a gente não está vivo mais, né? Então, a gente está aqui para a gente aprender, enfim, e melhorar. E ressignificando. Ressignificando, transformando. Isso é possível, né? Você não precisa, não é um diário onde eu vou escrever todas as minhas tristezas. Isso não tem nada a ver com literatura e com poesia, né? A poesia incomoda, a poesia busca saídas, ela busca escapar, né? Mas para mim o processo poético também caminhou muito junto com o processo da espiritualidade. É você se perceber como um ser integral. Então eu comecei a meditar, anteriormente eu passei por eu fui workaholic, então eu tive pane em algum momento do meu caminho, né? Quando eu saí da minha carreira do Centrinho, de 13 anos, eu entrei num estado de comiseração, né? Então eu tive alguns problemas, entrei em depressão, síndrome do pânico e tudo mais. E eu falo isso sem problemas, porque eu acho que é importante que as pessoas entendam, né? E que isso é para todo mundo. Pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não somos perfeitas e também a gente não precisa sair dando conta de tudo. E eu era uma pessoa que queria dar conta de tudo, então o meu copo estava sempre cheio e não cabia mais nada. Quando eu fui buscar o vazio, que tem tudo a ver com silêncio, que tem tudo a ver com útero, porque é lugar para ter espaço, para criar. Então, eu também me encontrei na espiritualidade, né? De me entender como um ser espiritual também. Meditação, conversas com Deus, seja lá quem for o seu Deus. Não me importa a religião, até porque eu tenho o entendimento de que religião sempre está atrelada a poder, exercício de poder.
E eu não suporto ser colocada dentro de nenhuma caixinha, assim, sabe? Eu me sinto livre, cada vez mais livre. E as minhas buscas espirituais estão nesse caminho, né? De entender que tem algo a mais, as mensagens, as recepções, né? E seu trabalho com voluntariado? Voluntariado nessa casa, essa casinha, né, que me deu estrutura, me ajudou bastante, no sentido de me encontrar ali, e é o exercício da caridade, né? Qual que é o entendimento de caridade para eles, né? Ajudar ao próximo, de você realmente dedicar um tempo, porque fala, isso é bíblico, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, próximo, bem próximo, o meu amor, um afeto, um familiar, é fácil. Amar aqueles que estão em situação de rua, cujo cheiro não é agradável, que tem muitas faltas, né? Esse é um desafio. Então, ali eu aprendi com a dirigente da casa, na época, que também já desencarnou. Então, assim, também foi uma outra morte que eu tive que viver, e eu convivo com as mortes. Hoje está tudo bem, porque eu sei que tudo é ciclo. Então, a morte não é só a morte física. As coisas morrem e recomeçam de outro jeito. Então, observar as plantas, a semente que é lançada na terra e depois vai lá e cresce. Então, esse exercício é espiritual, né? Então, ali a gente começou a organizar um grupo para entregar cestas básicas. A gente visitava as casas, né? Hoje o projeto está tomando outra dimensão, outro rumo, está sendo reavaliado. Mas é um lugar que eu frequento semanalmente. E isso também eu acho que é importante para a gente ter um eixo, né? Ter um eixo, a gente se lembrar, estar no momento presente. Excelente. Que a gente vive o tempo todo no futuro. Excelente. Olha, o nosso bate-papo chega ao final, que gostoso. Mas olha, um bate-papo gostoso, passa rápido mesmo, né? Vou pedir para você em 30 segundos para deixar uma mensagem, ou um pouco mais, vai, para quem nos acompanha. Vou tentar ser sucinta. Olha, a gente fala de comunicação, né? Mas eu acho que tem que lembrar que nós precisamos achar a nossa essência, né? Há muitas receitas por aí. Então, o que eu entendo de comunicação é lidar com pessoas. Então, que a gente consiga realmente olhar para o outro, né? Para outra pessoa, como um ser que tem defeitos e que tem qualidades, e a partir daí a gente ir criando. Então, a gente não ter medo de se recriar. A gente sair dessas amarras de ter uma imagem a ser transmitida. A assessoria de imprensa cuida de reputação e imagem, mas tem que ser imagem de essência, não pode ser forçado, né? Então, eu acho que à medida que as pessoas encontram a sua natureza, tudo flui melhor. Então, que as pessoas possam ser naturais. Se encontrar, inclusive. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite, esse bate-papo gostoso aqui, leve e importante. Eu que agradeço. Desejo para você sucesso, tudo de bom. Para você também, obrigada. Obrigada. E chegamos ao final do Conversa Diária, aqui com a Elaine de Souza, essa mulher, né, que inspira outras pessoas por meio da sua profissão no jornalismo, inclusive com a sua escrita, com a sua poesia. Para mim foi uma alegria poder ter ela aqui na minha companhia e espero que para você também. E claro, aqui fica o meu muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.